Olá, minhas amadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo do canal Missão Resiliência. E essa semana eu estou tratando muito sobre o respeito do outro, das vontades do outro, né? E também respeito a si próprio, né? Quando nós respeitamos a vontade do outro, esse respeito você tem que também se dar a este direito, né? Então eu peço a vocês que abram em Mateus capítulo 7, versículo 12, que é uma passagem bem pequena, gente, porém de grande importância. Escutem bem essa palavra que resume tudo o que eu vou falar. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Ou seja, gente, aqui é uma palavra pequena, né, uma passagem pequena, apenas um versículo que eu separei, porém é muito forte, porque fala o seguinte: tudo que você quer pra você, você faz pro outro. Então assim, o outro, quando você não faça com o outro aquilo que você não quer que façam com você. Então a partir do momento que você colocar isso na sua cabeça, você vai sempre respeitar e fazer aquilo, o bem pro próximo, né? Você vai fazer aquilo que você tem vontade que o outro faça para você. E isso é de grande valor. Então esse versículo, ele é um versículo pequeno, porém muito profundo mesmo. E em relação à importância e essa empatia do respeito mútuo, continuando nisso, eu quero deixar claro o seguinte: quando a gente respeita a vontade do outro, a gente tem que entender que nós mulheres, principalmente, quando nós temos as nossas atitudes dominadoras e controladoras, muitas vezes o outro vai falar alguma coisa e a gente já toma decisão por ele mesmo. Quantas mulheres são assim, de uma pessoa, exemplo, você tá numa roda de amigos, aí uma pessoa vai e pergunta, ou entre familiares mesmo, a outra pergunta: ah, o fulano gosta de carne de porco ou de boi? Não põe isso, ele gosta disso mesmo, nem pergunta. Ou seja, é uma atitude boba, mas ou seja, o tempo todo você está controlando a vontade do outro, né? Você prefere isso, o fulano gosta disso ou daquilo? Não, ele gosta daquilo, nem pergunta. E a pessoa às vezes está do seu lado, você não deixa nem às vezes a pessoa responder, sabe? A pessoa se posicionar com aquilo que ela está querendo no momento, né? E isso é uma atitude que controladora e dominadora o tempo todo. Coloquei aqui um breve resumo sobre este tema que eu estou tratando, que é a importância da empatia, do respeito mútuo, que diz o seguinte: pessoas submetidas a atitudes dominadoras podem ter seu desenvolvimento pessoal prejudicado. A autonomia é essencial para o seu crescimento individual. Porém, a falta dela pode limitar o potencial de uma pessoa. Então, quando você tem uma autonomia para o seu crescimento pessoal, para a sua vida, é uma qualidade, né? Que você realmente não fica dependente o tempo todo do outro, né? Para todos os tipos de situações. Agora, quando você não tem isso, que você quer controlar, você não controla a sua vida, mas você controla o tempo todo a vida do outro, isso é destruidor, porque você não deixa que o outro tenha a sua liberdade de escolha, né? Você acaba tirando dele todas as vezes as qualidades dele, porque você deixa a pessoa às vezes tão retraída que ela nem as vontades dela, uma simples vontade, até mesmo às vezes de comer alguma coisa ou fazer alguma coisa, ela não vai conseguir se expressar mais. Então você vai roubando o eu daquela pessoa. Refletir sobre atitudes dominadoras é um passo crucial para construir relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Ao promover a empatia, a comunicação aberta e o respeito mútuo, é possível criar um ambiente no qual cada indivíduo se sinta valorizado e capaz de contribuir de maneira significativa para o bem-estar coletivo. Então, olha só, isso é muito importante nos relacionamentos, que quando a gente chega para conversar, né?
o casal aí, eles vão sentar e vão conversar, é muito importante um ouvir o outro e expor. Às vezes fazer até uma dinâmica falando assim, olha, o que que eu preciso mudar? Você vai escrever aqui as minhas qualidades, os meus defeitos, o que que eu preciso mudar? E eu vou escrever o seu e a gente vai fazer essa troca e conversar. E nessa conversa, um ouvir o outro, porque não adianta, às vezes o outro, gente, ele pede para falar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele gosta, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer melhorar, que você melhore. Ele quer expressar tudo que ele está sentindo e às vezes ele quer expressar aquilo que precisa ser mudado para tornar um relacionamento saudável, né, para todos. Porém, o outro não dá abertura, porque é tão dominadora e tão controladora que aí não dá abertura para o outro expor aquilo que ele pensa sobre o próprio relacionamento. E aí, quando o relacionamento ele vai à falência, aí as pessoas acham que acabam o quê? De um dia para o outro, não é? Foi avisado, foi falado, foi tentado, né? Muitas vezes é tentado colocar para fora, mas a pessoa que ela é controladora, ela não abre, não dá brechas, não dá espaço para que o outro exponha as suas necessidades, né? Necessidades, eu acho que é a palavra mais correta aí, porque às vezes nem é só a sua vontade, é a necessidade mesmo de falar aquilo que está sentindo. Mesmo que aquilo que o outro está expondo não você vê que não vai ser melhor, né, para a sua família, melhor para o seu relacionamento, mas você dando abertura, vocês vão ter um diálogo que vai conseguir chegar aí, né, a um bom senso da melhor forma possível que aquele assunto tem que ser tratado e que tem que ser melhorado. Então, assim, é muito importante você respeitar este espaço do outro, essa liberdade do outro falar, de expor aquilo que ele está sentindo. Quem não tem esse hábito, né, de conversa, que tenham, né, criem esse hábito de tirar aí uma vez por semana, conversar um pouco mais sobre relacionamento e ouvir, que é o mais importante, ouvir o próximo. Porque não adianta você falar, como foi seu dia hoje, ou amor, o que você quer falar, o que a gente pode melhorar e tudo, porém, não ouvir. Aí quando o outro começa a falar, você vem logo com uma outra pergunta em cima, ou então não responde aquilo que foi perguntado e acaba questionando outras coisas, acaba não tratando aquele assunto que está sendo exposto naquele momento, né? Acaba pegando assuntos aleatórios ou outros passados, enfim. Então é importante você ouvir o outro para você saber qual é a necessidade naquele momento daquela pessoa que você diz amar, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo.